Olá, eu sou a Romaia, sou professora de artesanato e tecelagem manual e artesã. Eu tenho cabelo castanho, ele está amarrado, eu uso óculos e estou usando um avental da UAPESP, a associação em que eu faço parte, União dos Artesãos Profissionais do Estado de São Paulo. E eu vou ensinar para vocês como construir um tear. Por quê? Muita gente diz que não conhece ou que nunca fez. A construção do tear através de materiais recicláveis facilita no sentido de você conhecer a técnica e, com isso, também ter um custo baixo para que você possa, gostando, tendo os primeiros aprendizados, possa então se desenvolver e comprar os teares de madeira mais tradicionais. Neste caso, eu vou te ensinar a fazer um tear de pente liço ou muito similar ao tear de pente liço, utilizando a caixa de papelão. Eu estou usando um tamanho, ela tem aqui de largura 17 por 27, mais ou menos, e a altura dela é de 18, mas ela pode ser qualquer tamanho de caixa, desde pequenininho a caixas maiores. E a diferença é que o processo é o mesmo de construção, porém o que aumenta é o tamanho da sua peça. Eu vou utilizar toda a caixa o máximo possível. Eu vou aproveitar tanto essas laterais quanto essas daqui, as maiores e as menores. Com a tesoura, eu vou cortar as 4 abas, que eu vou reutilizar elas para fazer o prente e para fazer a navete. Você pode utilizar um estilete, aqui no caso, eu estou direto com a tesoura para ficar mais prático para a aula. Mas na sua casa, você pode utilizar um estilete com um apoio embaixo, de forma a não riscar a sua mesa aonde você estiver trabalhando. As abas menores, elas coincidem com a largura do tear, então elas serão o pente. Vamos abrir aqui. E as abas maiores, construiremos duas pequenas navetes. Eu vou ajeitar as minhas abas de forma a tirar todo o excesso que houver nela. Aqui acho que já está suficiente. Com a cola branca, eu vou passar em toda a minha aba, em um dos lados, de todas as maneiras. Vou pôr a caixa mais para cá, para ficar mais visível. Eu não vou deixar nenhum espacinho sem cola, porque quanto melhor ela estiver colada, melhor a durabilidade da sua navete. Aqui. Você pode caprichar na cola sem problema nenhum. Meio dela. De preferência as beiradas, com bastante cola para vamos colocar a nossa cola para cá. A outra
lateral eu coloco por cima. E para ajudar no processo de colagem, eu prendo com pregador que você tem na sua casa. Pregadores normais que vão dar o apoio. Eu posso colocar um peso também, mas dependendo do tamanho da sua aba, às vezes você não tem um peso tão grande. Então, o pregador auxilia bastante nesta hora. E eu vou deixar secando a parte. Vamos agora fazer o pente. E eu também gosto de deixar reforçado, como eu fiz com a navete. E eu vou também do mesmo procedimento. Passar cola bem por toda a aba da caixa, a aba menor. Ok? E o mesmo procedimento. Coloco aqui e também coloco os pregadores para que ele segure as peças juntas. Então, as duas abas vão ficar coladas e aí eu terei um pente reforçado, ok? E vou também colocar para secar. Enquanto eles secam, eu vou preparar o tear. Com a régua, eu vou fazer uma medição, marcando. Vou pegar a caneta mais escura para vocês verem. Eu vou marcar aproximadamente o meio da caixa. Mais ou menos 13 centímetros e meio para esta caixa. Em cima e embaixo. Vou traçar uma reta. Para facilitar depois o meu corte. Vou marcar um espaço aqui e um espaço aqui. E vamos deixar aqui aproximadamente 5 centímetros de um lado, 5 centímetros do outro. E vou fazer o encontro aqui, ó. Vou marcar a metade também da altura, aproximadamente 9 centímetros. Marco de um lado, marco de outro e vou riscar. Eu vou cortar exatamente esta área aqui. Vamos fechar aqui e com a tesoura eu vou cortar aqui. Como eu disse, eu posso fazer isso também utilizando o estilete. Em alguns momentos vocês vão ver que eu vou usar o estilete também para facilitar. Aqui eu posso dobrar e até mesmo com o próprio estilete já cortar aqui. Eu vou repetir o mesmo processo do outro lado, mas por enquanto vamos reforçar esta lateral, porque conforme a gente vai trabalhando, a tendência da caixa é dobrar aqui no meio e o seu tear vai ficando todo mole. Então eu reforço a minha lateral, tanto de um lado quanto do outro. Novamente a cola.
eu vou colocar exatamente aqui, ó. Pressiono, espero um tempinho e para reforçar de forma bem importante, eu vou usar a fita, que pode ser crepe ou durex, mas sempre larga, porque ela prende melhor. Todo ele é meio barulhento na hora de fazer. Às vezes quem tem criança em casa às vezes se incomoda, a criança meio que se assusta um pouco, mas ó, uma lateral já reforçada e eu vou repetir depois o processo deste lado. Mas eu quero mostrar para vocês como é que eu vou fazer os dentes, onde os fios vão passar. Eu tenho aqui, na lateral, eu vou marcar, deixa eu acertar minha régua aqui, colocar numa posição que vocês consigam ver, e eu vou marcar de 1 em 1 centímetro, porque eu vou trabalhar com fios grossos. Se eu fosse trabalhar com os fios mais finos, eu poderia trabalhar de meio em meio centímetro, mas eu vou trabalhar de 1 em 1 centímetro. Tá aqui uma medida aproximada. Vamos pôr aqui, que é para ficar bem visível para vocês. E aqui. E vou cortar, criando os meus dentes. Vamos ver. Na posição que eu estou, elas não vão ficar assim tão retinhos, tão certinho na minha marcação. Mas o resultado acaba sendo também então vocês vão ver aqui que aqui eu tenho os chamados dentinhos. Tá? Dos meus teares. Este procedimento deste lado e os dentinhos eu vou fazer deste lado e deste lado da caixa. Então, temos aqui, vou tirar essa parte para não enroscar, a nossa caixa já colada com os dentes dos dois lados. Agora nós vamos preparar as navetes que estavam secando e o pente para a gente trabalhar aqui. Então, as nossas plaquinhas secaram e eu vou fazer a navete. Eu vou riscar uma paralela dos dois lados. Vou traçar aqui um risco, tanto de um lado quanto do outro, criando aqui um retângulo. Vou traçar uma diagonal. A mesma coisa do outro lado. Uma diagonal aqui no centro. E vou com o estilete ou com a tesoura recortar exatamente nas minhas diagonais. Eu recorto também aqui nesse traço para deixar
a minha navete um pouco mais estreita e vai facilitar na hora que eu for passar a trama no meu tear. Do outro lado, eu repito o processo. Deixo ajeitadinho, se houver papelzinho a mais aqui eu vou tirando. E aí, o outro lado, finalmente. Retiro possíveis rebarbas que possam prender o meu fio. E eu tenho aqui uma navete de papelão. Normalmente tradicionalmente elas são de madeira. São pouquíssimas navetes que você encontra de plástico, mas elas não são muito duráveis. Então, a de madeira, mas aqui eu tenho a feita com papelão. O mesmo procedimento eu vou utilizar para construir a segunda, utilizando as mesmas medidas e vou deixar ela por enquanto aqui e vou trabalhar um pouco com o pente. O pente é um pouquinho mais complicado, porque ele exige mais marcações, mais atenção, inclusive. E para cá, eu vou utilizar a caneta para ficar mais fácil de eu poder fazer a marcação. Nós cortamos o nosso tear de 1 em 1 centímetro, então eu vou marcar. A minha marcação tem que estar no meio, então eu vou marcar o meio da minha lateral, ela tem 10,5, mais ou menos 5,25. Risco, ponta a ponta. No alto, eu marco de 1 em 1 centímetro até o final. Embaixo, eu desço a régua, porque se eu inverter, aqui ó, tem uma sobra. Vamos ver se vocês conseguem ver. Tem uma pequena sobra que é maior, aliás, desculpa, é menor que 1 centímetro. E se eu inverter a minha régua, esse lado menor vai ficar deste lado e vai dar o desencontro. Eu preciso que eles estejam de forma paralela. Então, marquei aqui em cima, eu só desço a régua sem virar o meu papelão e faço as marcações de 1 em 1 centímetro. Vou traçar as retas unindo os dois pontos. Vou até o final. E são essas linhas que serão tanto o meu orifício, que eu vou mostrar para vocês como é, assim como as minhas ranhaduras. São nomes estranhos, mas vocês vão ver que, na verdade, é muito fácil de entender o processo deles. Principalmente porque vai te facilitar muito na colocação dos fios e a troca de posição desses fios, criando o intervalo onde você vai passar o fio da trama. Vou fazer esse último aqui, que apesar de eu não aproveitar ele, eu vou deixar ele aqui marcadinho. Nós temos aqui os riscos.
eu vou com a caneta preta para ficar mais visível e vou marcar assim. 1, eu pulo, pro próximo eu faço uma bolinha. O próximo eu faço uma bolinha, pulo 1, o próximo uma bolinha. Eu vou intercalando riscos, bolinha, riscos e bolinha. E eu vou fazer isso até o final. E aqui nós temos já a marcação. Eu deixei uma marca maior nos meus riscos, porque é exatamente o espaçamento de passagem do fio, que ficam soltos, que é a ranhadura. Nos furos, nos pontinhos que eu fiz aqui, e eles serão os furos, é o orifício, por onde o fio fica preso. Ele não tem um movimento de subida e descida. O que vai subir e descer são as ranhaduras. E aí, eu vou cortar utilizando o estilete. Lembrando de utilizar, deixa eu pegar alguma coisa aqui, utilizar uma outra peça para que você não estrague a sua mesa. Se você tiver uma placa de corte, você pode utilizar. Então, eu vou cortando aqui os orifícios. Como é que eu cortei aqui, e agora eu vou reforçar de forma a vazar mesmo, ó. Ele vaza para o outro lado. E aí eu vou seguir aqui acompanhando, tomando o máximo cuidado para não cortar a mão. Por isso que é sempre bom ter uma placa de corte ou uma madeira embaixo, alguma coisa que você possa colocar o estilete sem a necessidade de fazer esse corte que eu estou fazendo aqui agora para vocês verem. Retirando, vamos retirar aqui, eu vou retirar aqui por trás. As rebarbas depois eu também acerto. Vou tirar aqui por trás e vocês veem que eu já tenho a minha primeira ranhadura. Aqui, olha, ficou uma rebarba. Eu venho com a tesoura ou com o próprio estilete e acerto. Minha primeira ranhadura, onde quando eu colocar o meu fio, ele vai ficar livre para andar aqui, ó. No orifício, eu também corto, vou apoiar aqui. Ou você pode usar um daqueles furadores de papel, que permita que você faça um furinho maior. A mesma coisa aqui, vou até vazando ele. E aqui eu tenho o orifício, que as rebarbazinhas depois a gente vai ajeitando. Que é a mesma coisa, olha, o meu fio vai passar por aqui e ele fica fixo. Ele não sobe nem desce, como é o caso da ranhadura. E assim eu vou fazer até o final. Sempre tomando muito cuidado para não cortar a mão.
Muito bem, nós temos então o nosso pente e temos as nossas duas navetes. E o nosso tear. Vamos colocar o urdume. O que é o urdume? É o fio que vem na vertical. Tá? Ele é a base para que depois a gente faça o entrelaçamento com os outros fios. Eu vou trabalhar com duas cores de lã. Essas são lãs próprias para tapete, o roxo e o lilás. Porque nós vamos aqui montar um pequeno tapete. Eu vou medir aqui o meu fio, sem esticar ele demais, e vai ser o meu fio base. E aqui, ó, eu vou cortando todos os meus fios, tanto do lilás quanto do roxo, tá? Todos eles numa mesma medida, que aí depois eu vou colocar eles aqui, de forma que eles fiquem aqui com o pente no meio. Temos então aqui os nossos fios lilás e o roxo já prontinho para ser colocado. Eu vou colocar eles deste lado, alternando as cores. Um roxo e um lilás. A colocação dos fios, o desenho e as cores fica a gosto de quem estiver produzindo esse tapetinho, ou um tapete maior, se você tiver uma caixa maior. Aqui eu escolhi essas duas cores, cores que eu particularmente gosto, mas você pode brincar com outras cores, com uma única cor, com outros tipos de fios. Opa, vamos. Este é aqui e este aqui. Desculpa. Deixa a caixa um pouquinho mais para cá. E aqui, esses fios soltos, eu vou fazer pequenos nozinhos para prender. Então, assim, eu vou ajeitar eles mais ou menos no mesmo tamanho e vou colocar aqui, ó, de 2 em 2, eu vou dando um nozinho para que ele, ao puxar, ele fique preso na caixa. Então, ó, vou puxar ele aqui, nozinho. A hora que eu puxar aqui, não tem muito problema, porque ele tá preso. A mesma coisa nos outros. Vou fazendo isso, ajeitando, o nozinho vai ficar mais ou menos no meio dos dois fios. Ok. Vou até o final. Aqui vocês viram que ficou
sobrando 3 fios, eu vou fazer os 3 fios juntos, para que ele fique, nenhum fique solto. Ajeitei um lado e agora eu vou colocar eles no meu pente. O meu pente, no tear de pente liso, ele é tanto o liso, ou seja, os fios, por onde os fios passam, que vão manusear eles na arranhadura e no orifício, como também o batedor, aquele que eu aproximo um fio do outro conforme eu vou tecendo. E eu vou, na ordem de colocação aqui, eu vou colocando no meu pente. Um na arranhadura. Aqui, deixa eu ver se eu consigo deixar assim. E um no orifício. Arranhadura. E assim sucessivamente até chegar no final. Então, eu coloquei aqui, tá, na arranhadura e no orifício, um fio em cada um dos lugares. Eu vou deixar ele temporariamente aqui, que agora eu vou prender deste lado. E no mesmo procedimento, de forma paralela, eu vou colocando os fios, já buscando aqui uma certa tensão. Olha, de forma que ele já não fique solto aqui dentro, ele já tenha uma certa tensão aqui para eu poder trabalhar. Sem esticar demais, porque a lã tende a ser mais elástica e a hora que se você estica demais, a hora que você solta, a sua peça diminui de tamanho. Ela tem que ficar tensionada sem estar extremamente esticada. O mesmo procedimento eu vou fazer em todos os meus dentinhos criados aqui. No tear de pentiliço de madeira, eu tenho 2 rolos. Deste lado, eu prendo ele no rolo e depois eu enrolo na quantidade na metragem que eu quero dos meus fios. Deste lado, um segundo rolo que depois, conforme eu vou tecendo, eu vou enrolando e aí vai ficando a parte tecida. Aqui, neste caso, eu não coloco os 2 rolos e eu aproveito essas pontas para fazer. Elas estão, faltou um aqui. Elas estão tensionadas, sem necessariamente estarem esticadas demais. E aqui será a franja do meu tapetinho. Eu vou fazer os nozinhos para que eles também não escapem, de 2 em 2. E o último, os 3 juntos.
E eu tenho aqui a minha urdidura já pronta e agora eu posso começar a trabalhar a minha trama, que é o fio na horizontal, que vai entrelaçar com esses fios. E para isso eu uso a minha navete. Tenho aqui duas, porque eu vou trabalhar com as duas cores. Como eu coloco a minha navete, os fios da minha navete? Fio aqui e eu vou criando um 8 lateral. Estou fazendo aqui um 8, porque se eu fizer aqui na frente, ele vai ficar muito alto e muitas vezes não passa no fio. Eu faço de um lado, retorno para o outro, também fazendo um 8 na lateral. Assim eu tenho uma quantidade boa de fio para trabalhar, sem que a navete fique muito alta, que atrapalhe. Fazer do outro lado. Eu vou alternando, para não sobrecarregar os lados, a minha ponta. A mesma coisa com o meu roxo. Ponta aqui e o 8 lateral. Veja, estão todos os meus fios aqui, sem aquela coisa abaulada que fica e que muitas vezes atrapalha na passagem do fio. E agora eu vou começar a efetivamente a tecer. No tear de pente liso, ele tem um suporte aqui que prende o seu fio, tanto no ponto neutro, que é este ponto, quanto no alto, quanto no baixo. Aqui eu não tenho, mas fazemos isso com as mãos. Então, eu vou começar posso começar com qualquer um deles, eu vou começar com o roxo. Eu vou descer o meu fio, para que eu não me perca, eu vou utilizar como orientação quando é um roxo e quando é um lilás, porque eu vou alternar as cores. Então, eu vou usar o roxo, vou descer o meu pente, de forma que o meu roxo fique no alto, criando esse espaçamento, que é chamado cala, por onde eu passo a minha navete. Eu venho, eu deixo uma ponta para meu acabamento, eu faço uma diagonal e eu venho com o pente e bato aqui. Por isso que o meu pente, além de ser o liço, que é o que alterna os fios, também é o batedor. Retorno o meu pente. E agora eu vou vir com o meu lilás, porque eu vou fazer uma linha, uma passagem roxa, uma passagem lilás. Essas passagens se chamam duítes. E agora eu vou subir o meu pente para eu passar o meu lilás aqui, ó, pela minha cala, pelo meu espaçamento aqui. Voltando para vocês verem o mesmo processo, uma ponta para acabamento, uma diagonal ou, como muita gente costuma fazer, uma montanhazinha. Essa montanhazinha, se ela for muito estreita, ela vai encolher o seu tear. Se ela for muito alta, ela vai fazer com que os orifícios, né, a bordinha aqui fique muito larga e fique feio. Então, eu costumo utilizar, eu prendo meu fio aqui no último urdume, dou uma esticadinha, mas eu deixo ele em diagonal. E aí eu venho com o batedor e vou fazendo este processo. Agora, novamente, eu vou passar o meu fio roxo, desço o meu pente,
passo e já jogo esse meu fio lilás aqui, ó, ali para baixo, para trás dele aqui, ó. Venho, seguro aqui, porque a dica de não encolher as laterais é exatamente segurar ele aqui, ó, juntinho com o fio. O fio tá preso aqui, eu estico, ele não puxou esta minha lateral. Aí eu venho com o pente e bato. Ele já começa a criar um desenho aqui. Agora eu vou com o meu lilás. Vamos para cá que tem um processo aqui. Vou mostrar uma outra coisa para vocês. Aqui eu tenho a navete que veio para cá e a navete que veio para cá. Eu vou passar ela aqui por dentro desta argola, antes de bater o meu fio, para prender o meu fio roxo. Seguro os dois no meu último fio aqui, puxo o meu lilás, ajeito, sem esticar a minha lateral, só ajeitando o fio numa diagonal e bato o meu pente. E eu vou fazer esse processo sucessivamente até chegar aqui em cima, ok? E aí eu retorno com vocês para o acabamento. Então eu teci uma parte, tá? E eu fui até onde a minha navete foi entrando. E aí quando ele chega uma hora que ela não vai passando mais, porque o espaço aqui tá pequeno, eu transfiro os meus fios para as agulhas de sacaria, tá? Então eu pus uma agulha em cada um dos fios para facilitar e a gente não precisa ficar trocando, já que eu estou alternando os fios. Então eu venho e continuo no mesmo processo. Deixa eu colocar aqui que acho que vai ficar mais fácil. O último fio que eu passei foi o roxo, eu vou passar o lilás. Então aqui eu vou subir e vou passando ele aqui até, tá? Ou, como já estamos no finalzinho, eu posso ir fazendo o próprio entrelaçamento com a minha agulha aqui, como se fosse um tear de bastidor, um tearzinho reto, né? E aqui a mesma coisa. Volto e vou fazendo vou finalizando ele aqui. Posso subir, eu posso descer meu pente, mas como tem um espacinho muito pequeno, eu vou prendo o meu lilás, deixo a minha argolinha aqui, prendo o meu lilás aqui. E vou batendo. Eu vou até o final se eu quiser, ou eu posso deixar uma margem aqui. Eu vou deixar essa margem para a gente poder fazer um acabamento de uma forma bem bonitinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar daqui as minhas agulhas para que elas não me atrapalhem. Eu vou cortar o excesso do fio, os dois, sempre deixando uma ponta para o acabamento. E aí eu vou tirar aqui, ó. E vou tirar deste lado. Para tirar este pente daqui, eu posso ou tirar os nozinhos ou simplesmente cortar as pontinhas aqui da minha lã. Tirei.
aqui está o fio para o meu acabamento, o fio do meu acabamento, e eu vou aqui, ó, vou colocar minha caixa deste lado. Eu posso acabar ele com fazer uma pequena trança aqui. Vou dar um nozinho na ponta. Deixar ele aqui na pontinha. Vou deixar ele caidinho aqui. E vou dar um nozinho aqui embaixo. E um nozinho aqui em cima. A partir daqui, você vai prestar um pouco de atenção para que os nozinhos estejam exatamente na mesma altura nos próximos que eu for fazer. Então, vamos aqui, para a gente não se confundir, este aqui. Vou fazer o meu nó aqui. Medir, para que o meu nó fique na mesma altura. E assim em diante. Medindo e fechando o nó. Ali no comecinho eu fiz uma pequena trança, né? Eu vou pegar e vou fazer uma trança também do outro lado. E aí eu vou contabilizar contar quantos fiozinhos sobraram. Então vamos aqui. Este é o fio para eu fazer o acabamento. Este aqui eu vou fazer uma pequena trança, como eu fiz do outro lado. Deixa mais ou menos na mesma altura. E fazer o nozinho. Eu estou aqui, ó, com 5 fios. Eu vou fazer 2 e depois eu vou fazer os outros 3 juntos, sem a trança. Sempre buscando deixar que eles fiquem com os nozinhos na mesma altura. Aqui eu vou fazer os 3 últimos fios juntinhos. E os 3 juntinhos também mantendo a distância semelhante ao anterior. Fio de início, fio de início, fio do final, fio do final. Com a agulha de sacaria ou a agulha de bordar, como esta daqui,
né? Eu posso colocar aqui o meu fio e este fio eu vou fazer o acabamento aqui, ó, passando por dentro, levando o fio lá para dentro. Passei aqui, corto o excesso. A mesma coisa deste lado. Passo aqui por uns. E corto o meu excesso. O de início eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho, eu vou virar aqui, ó, para dar uma voltinha nele aqui. Prendo assim, ó, para fazer um acabamento mais bonitinho. Dei uma voltinha e venho e passo por dentro também. Aqui é a mesma coisa, uma voltinha para dar um acabamento mais bonitinho e passo com o meu fio, fazendo o acabamento final. Este lado já tem os nozinhos, né? Então, bem, primeira coisa, essas pontinhas a mais aqui eu posso deixar ou eu posso cortar. Eu vou cortar e aí vocês vão visualizar a minha trança. Eu vou deixar aqui dos dois lados, só vou cortar o excesso aqui, ó, para ficar um acabamento mais bonitinho. E aí eu vou trabalhar essa parte aqui de baixo. Eu posso tanto desmanchar o nozinho que já tá aqui, quanto só afrouxar ele e puxar ele mais pra cá. Tô afrouxando o meu nozinho e esticando, colocando ele mais pra cima. Vou acertar as franjas aqui deste lado, todas do mesmo tamanho. E vou abrir. Se eu desenrolar, ele se solta, ó. Se eu passar uma escovinha de dente, ele também se solta. Isso aqui, o acabamento, vai ao gosto de cada um. Tá? Eu vou abrindo e vou soltando.
E vocês devem estar pensando, e aqui em cima? Por que 2 nós? E aí eu vou mostrar para vocês que eu posso, com uma madeirinha, com um ferrinho, com o próprio papelão que eu monte uma moldura, tá? Eu vou passar aqui. Ele não tá pintadinho, tá, gente? Mas eu vou passar aqui, ó. Esse aqui tá um pouquinho mais largo, a gente ajusta. E os fios eu posso ir soltando, deixando eles todos desfiadinhos aqui assim, ó. Esse é um processo lento, é um processo delicado que você vai fazendo aos poucos na sua casa. Aqui eu não vou fazer todos eles, mas é para vocês terem uma ideia de que vocês têm então um quadrinho, um tapetinho para parede simples, rústico, tá? Que pode ser uma madeirinha, pode ser um ferrinho, pode ser um papelãozinho pintado, o que a criatividade quiser. E aqui você pode desfiar, pode deixar assim, eu gosto de desfiar. E aí eu venho com uma escovinha e vou passando, ele vai ficando todo soltinho, como se fosse a lãzinha natural de feltragem. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Obrigada.